Igreja, você crê que o Senhor está nesse lugar? Amém? Então vamos direto para a palavra. Abra sua Bíblia em Neemias. Neemias capítulo 2. Durante estes domingos temos aprendido lições preciosas com esse homem. Diga assim comigo: reconstruir, realinhar e reposicionar. Diga: reconstruir, realinhar e reposicionar. Mais uma vez para não esquecer, diga: reconstruir, realinhar e reposicionar. Neemias capítulo 2. Na semana passada nós vimos no capítulo 1, Neemias recebendo o seu irmão e recebendo notícias de como estava Jerusalém, de como o templo havia sido restaurado por Esdras, mas de como as muralhas continuavam rachadas e os portões queimados. Ele se assentou, chorou, lamentou, mas depois buscou com jejum e com oração a direção de Deus para aqueles dias. E ele começa a agir na direção da vontade do Pai para um tempo de restauração. No começo do capítulo 2, nós vimos que ele se aproxima do rei Artaxerxes e ele pede cartas para poder avançar e reconstruir as muralhas de Jerusalém e restaurar os portões da sua amada cidade. Agora nós vamos continuar caminhando pelo capítulo 2 e eu queria que você fosse lá no verso de número 12. Amém? Vamos, se anima aí em nome de Jesus. Amém? Toca no irmão e fala assim: se anima aí, cara. Dá uma risadinha para ele, uma risadinha. Me dá uma risadinha, Júnior. Diga assim comigo. Diga: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou onde a Bíblia diz que vou. Verso 12. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei pela porta da fonte e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde eu pudesse passar o animal em que eu estava montado. Então, ainda assim, à noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando, entrei pela porta do vale, e assim retornei. Amém? 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 Nós estamos falando sobre um homem que recebe em seu coração uma direção de Deus para restaurar as muralhas de Jerusalém que estavam derrubadas. Nós aprendemos na semana passada que todo realinhamento, toda reconstrução, ela começa quando você passa a estar indignado com a situação e você começa a querer mudar aquela situação. É interessante porque nós podemos ver isso também ao longo da história. Existe uma mulher muito conhecida, Madre Teresa de Calcutá, que já morreu há alguns anos, e ela foi muito conhecida pela sua caridade, pelo seu amor para com os pobres. E é interessante como nasce o ministério daquela mulher. Ela era uma professora em uma pequena cidade de Calcutá, na Índia, quando todos os dias ela passava e enquanto ela ia no caminho para a escola para dar aula, ela levava comida para alguns moradores de rua, entregava algumas coisas, e havia um determinado morador de rua
que ela sempre entregava, e ele sempre falava com ela nesse caminho. Até que um dia, quando ela passou, ela não o encontrou no lugar que sempre o encontrava, e ela soube que ele havia morrido, e morrido de fome e de doença. E aquilo trouxe uma indignação ao coração daquela mulher, e ela decidiu daquele dia em diante dedicar a vida dela exclusivamente para cuidar dos pobres e dos necessitados. Então ela decidiu alinhar algo na sua terra que não existia, simplesmente por uma decisão de inconformidade com uma situação que ela via. O Dr. Martin Luther King, que foi um pastor batista, muito conhecido pela sua luta contra o preconceito nos Estados Unidos, no século passado, também começa um movimento por meio de um ato de indignação, quando ele enxerga toda a segregação racial que acontecia nos Estados Unidos, as diferenças sociais, pessoas que, para vocês terem uma ideia, haviam bebedouros para os brancos e bebedouros para os negros. Nos parques aquáticos havia uma separação de piscina para que os negros tomassem banho e para que os brancos tomassem banho. E aquele homem se indignou com aquela situação e decidiu lutar para mudar aquilo, e foi ele que trouxe uma grande mudança essa que ainda continua a acontecer, tanto nos Estados Unidos, como isso transbordou para outras nações. Então todo realinhamento, toda reconstrução parte de um coração indignado. Neemias soube que o templo estava reconstruído, mas descobriu que o templo estava desprotegido, e ele pensou: o trabalho do meu povo não pode ter sido em vão. Se alguém gastou tempo construindo o templo, eu vou investir o meu templo reconstruindo os muros para proteger a casa. Nós precisamos entender que esses são dias de alinhamento, e é interessante como isso acontece na vida de Neemias. No verso 12, o texto que nós começamos a ler nessa noite, diz que de noite me levantei. Diga assim: de noite me levantei. Um dos maiores desafios da nossa vida é ter a coragem de se erguer nos momentos de escuridão, porque nos momentos de escuridão parece que nós não conseguimos discernir o caminho, porque no momento de escuridão parece que a dor é mais profunda, parece que o sentimento de decepção aflora, parece que a nossa incapacidade nos domina, e a gente pensa: se está tudo escuro, por que eu vou fazer alguma coisa? Mas Neemias entendia algo. Ele se levantou no meio da escuridão, não porque ele queria ir de qualquer forma, mas porque ele entendia que ele carregava uma luz. Só tem medo de se levantar na escuridão quem também é apagado no seu interior. Quando você entende que você carrega um fogo dentro de você, quando você entende que a luz de Cristo brilha dentro de você, quando você entende que a sua lamparina está acesa porque existe óleo em você, então você não tem medo de se levantar na escuridão. Porque quem se levanta na escuridão, cheio da presença, onde a treva existe, a luz entra e toma conta, amém? Então o nosso grande problema é de que muitas vezes estamos vendo uma situação difícil na nossa vida, e nós deixamos como está, porque a gente não tem luz suficiente para trazer iluminação. E como é que eu encontro essa luz? Tendo o meu coração cheio dessa presença que me transforma, o meu coração cheio desse fogo que me aquece. E não adianta fugir disso não, viu, fofinho? Porque depois que ele coloca o fogo aí dentro, não apaga mais. Jeremias tentou fazer isso. Ele se indignou contra o povo, porque o povo o perseguia em palavras, porque o povo não se convertia a Deus, e ele disse: Senhor, eu não vou mais te servir falando de ti para esse povo, porque esse povo não merece. E o texto fala que Jeremias ficou ali com uma dura cerviz, querendo se afastar de Deus. Mas chega um tempo que o Senhor começa a falar outra vez com Jeremias, e ele diz assim: eu achava que nunca mais eu amaria esse povo, eu achava que nunca mais eu serviria a ti, mas existe um fogo cerrado aqui dentro do meu peito, que não me dá descanso, que não me deixa quieto. Existe um fogo aí dentro de você, cara, queimando. Você crê nisso em nome de Jesus? Você precisa olhar para isso. Você está muito preocupado com o que se apagou do lado de fora, é porque estava queimando errado. É o fogo que tem aí dentro que vai fazer o que está queimando fora queimar da maneira certa. Primeiro Deus apaga o fogo estranho, acende um fogo novo, e através de você Ele libera isso sobre a terra, amém? Então, se tem coisas queimando da maneira errada dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua igreja, na sua célula, no seu ministério, na sua missão de vida, então você precisa realinhar o seu coração com o propósito de Deus, e se levantar mesmo no meio da escuridão.
Se levantar mesmo no tempo da noite escura da alma. Deixa eu perguntar aqui para você. Quem aqui já passou por tempo de escuridão na vida? Levanta a mão aí. Quem aqui já passou por tempo assim que parece que ninguém mais se importava com a gente? Parece até que Deus se esqueceu que a gente existia. Quem já passou por esse momento aqui? Eu já passei, várias vezes. E a gente fica até com inveja do outro que está avançando, né? Porque Deus não me ama como ama o irmão ali. Não pode, Senhor. Todo mundo faz a prova, todo mundo passa no concurso. Até os ímpios prosperam. E eu não consigo o que eu quero. É porque Deus não quer te dar o que você quer. Deus, Ele quer te dar aquilo que você precisa. E enquanto você viver buscando o que você quer, você vai ser uma pessoa frustrada, correndo atrás de algo que nunca vai ser teu. E talvez você até conquiste, mas aquilo nunca vai te trazer alegria, porque sempre você vai querer alguma coisa nova. Uma vida satisfeita é uma vida que entende o seu propósito dado por Deus. Pessoas insatisfeitas são pessoas que vivem de recortes e de remendos de projetos. Então você tenta fazer qualquer coisa e o que der certo para você tá bom. E não pode ser assim. Você precisa ter um propósito na sua vida. Se levantar no meio da escuridão e andar na direção do Senhor, daquele que quer fazer novas todas as coisas na sua vida, amém? O texto continua dizendo que ele poucos homens, e ele diz assim: eu não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no meu coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum senão aquele em que eu estava montado. Aí no verso 13 diz assim: e de noite eu saí pela porta do vale. Quem aqui já passou por um vale de sombra de morte? Levanta a mão para dar uma olhada. Todo mundo já deve ter passado por esse vale da sombra da morte. Não, pastor, mas eu nunca perdi um ente querido. É porque você acha que a morte é apenas a questão da morte física. Mas quantos aqui não devem ter passado por uma morte dentro da sua casa? Talvez um casamento que morreu, talvez um ente querido que tenha partido, talvez um divórcio, talvez ver os seus pais se divorciando, talvez ver um ministério se dissolvendo, talvez perceber que em outro tempo você andava com o Senhor e o seu coração queimava, e de repente parece que tudo mudou, tudo se apagou e você nem consegue mais sentir a presença de Deus. Você vê as pessoas cantando, você vê as pessoas adorando, e você diz: Senhor, eu estou aqui, mas eu não consigo sentir. E a gente chama a nossa incapacidade de buscar de frieza espiritual. Eu não chamaria de frieza, eu chamaria de irresponsabilidade espiritual. Porque se você está frio é porque você parou de buscar. Se você está frio é porque você parou de buscar. E a gente diz: eu estou passando por um tempo de frieza. Não, você só está colhendo o fruto da sua irresponsabilidade. Você parou de ler a Bíblia e é por isso que você não entende mais o que as Escrituras dizem. Você parou de orar e é por isso que você parou de sentir a presença. Você parou de ter o seu lugar secreto e é por isso que você parou de ser cheio do poder dele. Então não chame a sua irresponsabilidade de frieza, porque você vai achar que a frieza é uma estação que muda quando for aquecido. Mas se você entender que é uma irresponsabilidade sua, você vai realinhar a sua vida, você vai reconstruir o seu caminho e você vai se reposicionar na direção de Deus, amém? Olhe para o seu irmão e diga assim: em nome de Jesus, eu declaro a queda de toda irresponsabilidade espiritual sobre a vida da nossa igreja, sobre a vida da nossa casa, sobre a vida da nossa cidade, sobre a vida dos nossos líderes. Gente, nós precisamos orar pelos nossos líderes, precisamos orar pelos nossos governantes, precisamos orar pela nossa nação, precisamos orar pelas pessoas que estão em níveis de influência dentro da sociedade. O problema é de que a gente tem dificuldade de estar no lugar novo. Tem uma frase do apóstolo Luiz Hermínio, ele diz assim: o religioso está acostumado com uma forma, e quando Deus manifesta uma forma diferente, o religioso diz que não é de Deus, porque a gente sempre critica aquilo que a gente não entende. Todas as vezes que a gente não entende uma coisa, a gente critica.
Todas as vezes que a gente não está inserido, que a gente não está envolvido com o ambiente, a gente critica, a gente não compreende. Você pode estar passando por uma situação de vale, mas isso não quer dizer que você tem que permanecer lá. Assim como Neemias passou pela porta do vale, você também só tem que passar pela porta do vale. Mas não se preocupe, porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Amém? Ainda que você ande por um vale de sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque Ele está comigo. Você crê nisso? Você crê nisso, em nome de Jesus? Depois diz assim: e de noite saí pela porta do vale e para o lado da fonte do dragão. A fonte do dragão dava para uma cidade que havia se perdido do Senhor. É chamado de fonte do dragão porque dava para uma terra onde homens de Jerusalém, no reinado de Manassés, haviam ofertado a vida dos seus filhos para um deus pagão. É por isso que se chamava de fonte do dragão. Em algumas traduções fala de porta do dragão. Nós temos que ter cuidado para o lado que abrimos a nossa vida, para o lado que estamos abrindo as portas, as janelas de nossa vida. Porque você geralmente se parece com aquilo que você contempla. Então, se a sua vida está aberta para um lado de destruição, você vai andar como uma pessoa destruída. Ou você vai querer ser alguém que destrói os outros. A gente está falando de um lugar onde não havia arrependimento, onde não havia temor do Senhor. O texto fala que quando Davi pecou, adulterando, buscando a mulher de um general de guerra dele, para ter intimidade com ela, fala que ele estava andando pela sacada do palácio e pelas janelas ele viu a mulher tomando banho e ele mandou que trouxesse. Sabe por quê? Porque as janelas de Davi estavam abertas para o lugar errado. Mas lá em Daniel, no capítulo 6, quando tramaram contra Daniel, e o rei Dario se viu obrigado a lançá-lo numa cova de leões, o texto fala que um dia antes de descer a cova, Daniel entrou na sua casa, entrou no seu quarto, e as janelas do quarto de Daniel estavam abertas na direção de Jerusalém. E Daniel olhava para a direção de Jerusalém e declarava: Senhor, tu tens uma aliança com o meu povo, e se o Senhor achar justiça em mim, o Senhor vai me proteger também dessa condenação. E o texto fala lá no capítulo 6, no verso 22, que o Senhor deu ordem ao seu anjo para que descesse até a cova e fechasse a boca dos leões, porque achou retidão no coração de Daniel. Sabe por quê? Porque se a sua janela, se a sua porta é aberta para um lado de pecado, você vai andar no pecado. Mas se a sua porta está aberta para o lado de Jerusalém, se a sua porta está aberta para o lado da promessa, se a sua porta está aberta para o lado do céu, então você vai buscar as coisas que são eternas sobre a sua vida. Nós precisamos voltar a ter essa compreensão, precisamos voltar a entender isso. Precisamos aprender a aceitar os tempos, mas sem escolher ficar num lugar que não é nosso. Depois ele diz que passou pela porta do monturo. Em algumas traduções diz que é a porta do esterco. E sabe qual é a porta do monturo? Era o lugar onde os dejetos da cidade eram levados. Era uma espécie de lixão, de aterro sanitário. Porque todas as vezes que você vai reconstruir, realinhar e restaurar a sua vida, você precisa passar pelos lugares sujos, para enxergar o quão ruim é aquilo, e nunca mais você querer deixar que aquilo faça parte da sua vida. Neemias estava passando por cada área dos muros e enxergando tudo aquilo que havia. Todas as vezes que eu vou passar por um processo de restauração na minha vida, eu preciso fazer essa caminhada ao redor de mim mesmo e perceber onde as brechas estão acontecendo. Sabe por que é que existia uma porta de aterro sanitário e estava quebrada? Porque dentro da cidade já havia sujeira. Existem muitas pessoas que estão guardando tanta sujeira dentro do coração, que não conseguem ter um lugar de restauração. E sabe o que é o pior de quem anda sujo? É de que ele se acostuma com a sujeira. Se você for na casa de alguém que vive no meio da sujeira, você entra e sente aquele cheiro ruim, mas ele está acostumado.
Ele nem liga. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a experiência de ir num lixão. As pessoas trabalham no lixão, revirando aqueles lixos, procurando coisas. Elas nem sentem mais o cheiro daquilo, elas se acostumaram com a sujeira. Elas aprenderam a tirar o sustento de dentro da sujeira. Mas se você que nunca colocou o seu pezinho limpo, de príncipe e de princesa no lixão, quando você chegar lá, você já dá uma famosa enguiada. Você que não é do Nordeste, enguiada é quando a gente fica enjoadinho. É assim ou não é, gente? Você vê um urubu do seu lado e misericórdia, Deus. Quem está no lixão já chama o urubu, vem, chega. Porque se acostuma com o lixo. Tem muita gente que está acostumada a viver no meio do lixo. Do lixo emocional, do lixo espiritual, do lixo político. Porque todo mundo agora virou comentarista político no Brasil, né? Eu nunca vi um negócio desse. Eu fui professor muitos anos. Aí às vezes eu era professor de sociologia e filosofia. E eu vejo alunos meus fazendo comentários políticos. Dá vontade de lembrar as notas que eles tiravam em sociologia quando eram meus alunos. Ah, como dá. Mas não digo não. Qualquer dia desse eu mando. Nós precisamos parar de estar revirando lixo. Porque enquanto você olha e deseja comer a comida dos porcos, o seu pai está com um bezerro cevado te esperando em casa para fazer uma festa só para você. Quer ser realinhado, você vai ter que passar por esses lugares difíceis. Mas não para ficar, é para entender que você não pode permitir que aquilo continue fazendo parte da sua vida. Aí continua o texto e diz assim: eu contemplei os muros de Jerusalém, que estavam rachados, e as suas portas, que estavam consumidas pelo fogo. Eu contemplei os muros de Jerusalém. Você precisa aprender a contemplar a sua dor. Não a amar, mas a contemplar. Porque se você contemplar a sua dor, você vai lembrar da origem dela. E você vai começar a remover a sua dor da sua vida. O problema é que tem muita gente que está fingindo que está tudo bem. Tem muita gente que está com a vida em frangalhos. Eu falei semana passada, o casamento está um desastre, a vida financeira está terrível. Mas não olha para a situação, não contempla, leva um dia de cada vez. Fica dizendo assim: todos os dias eu acordo para matar um leão. Você não tem que matar um leão todos os dias. Você tem que deixar que o leão da tribo de Judá mate você, para que você se torne quem Ele quer que você seja, amém? Nós precisamos ter uma vida que contempla, que enxerga o que está errado, que não fica colocando panos quentes e dando desculpas. Porque se você não reconhece, você não é curado. E se você não olha para a sua dor, você não lembra que ela existe. Porque assim como a vida de monturo, tem gente que se acostuma com a vida de dor. Eu estou sempre sofrendo, eu estou acostumado, eu me conformo com o sofrimento. Todo mundo é feliz, mas eu sei que eu não nasci para ser feliz. Então a minha felicidade é ver a felicidade dos outros. O nome disso é mediocridade. O Senhor te chamou para andar em novidade de vida, e Ele disse que você vai comer do melhor dessa terra. Então tudo que você precisa para ser feliz está nele. O problema é que você procura nos outros aquilo que você só vai encontrar nele, inclusive quem você precisa. A gente anda por muitos lugares, mas quando a gente chega no lugar onde Deus está, a gente é tão envolvido por aquela presença que a gente não consegue mais sair dele.
contemplar a dor. E eu quero falar sobre algo. Eu quero falar sobre processos. Nós precisamos aprender a aceitar o nosso processo e não a se conformar. Porque quem se conforma com o momento fica nele, mas quem aceita o momento passa por ele. Porque você pode aceitar que você está passando por um momento difícil, mas você não pode se conformar em ter uma vida para sempre num momento difícil. Então o momento difícil é um momento que vai te lapidar, te refinar, mas você tem que passar por ele. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Não faça da dificuldade a sua morada. Eu também não quero chegar para você e dizer assim: a partir de hoje você não vai mais sofrer, a sua dor vai acabar, você não vai mais. Não, porque você vai sofrer. Quem disse isso, pastor? Jesus. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então o sofrimento faz parte da nossa vida. Quando esse sofrimento aí acabar, vai vir outro. Pastor, você está rogando praga em mim? Não, estou falando a verdade. É porque a gente não quer escutar a verdade. Você quer escutar assim, ó, que você vai ser campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. E Ele quer pegar você e Ele quer te quebrar todinho para te refazer como um vaso lindo dele. A gente está muito preocupado em querer a coroa, mas você tem que desejar o rei. Não queira a coroa sem antes desejar o coração do rei. Porque se você só quer a coroa, você o busca por aquilo que ele pode te dar. Mas se você quer o coração dele, você o busca por quem ele é. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 126. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de alegria, de um canto de alegria. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Porque os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Pegue a sua dor, passe pelo momento de dor, mas não deixe de semear, não deixe de ser bênção na vida de alguém, não deixe de amar quem precisa do seu amor, não deixe de tocar quem precisa do seu toque. Sabe por quê? Porque aqueles que semeiam com lágrimas, eles voltarão com alegria. Sabe o que é o seu choro? O seu choro é o alicerce do seu tempo de felicidade. Porque quando o tempo da dor acabar, e ele acaba, o tempo da alegria chega. Porque a tristeza pode durar até uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque quando se finda a tempestade, entra-se no tempo da bonança. Nós precisamos andar com essa verdade estabelecida no nosso coração, mas precisamos entender o processo. Porque aceitar o processo é não negar a estação que você está passando e não ficando. Mas o problema é que às vezes a gente está olhando para quem está numa estação e a gente começa a comparar com a nossa. O irmão está na primavera e eu estou no inverno, e eu olho para a vida dele e vejo flores, e eu olho para mim e vejo tudo frio, tudo seco. Aí eu fico: Deus não me ama, Deus só ama Kleber porque Kleber está na primavera. Não é isso, é de que a estação dele é essa, mas você vai chegar lá também. E o inverno vai acabar e o sol vai nascer outra vez na sua vida, amém? Só que o sol vai se pôr de novo.
E vai chegar o outono, e as suas folhas vão cair. E você vai continuar sendo uma árvore não tão bonita como antes. Mas depois vem a primavera. E você vai florescer outra vez. E você vai florescer outra vez. Ah, pastor, mas eu não acredito mais. Eu não acredito mais nisso porque eu estou há tanto tempo ferido. Eu estou há tanto tempo machucado. Eu estou há tanto tempo vivendo essa mesma estação. Você está na presença daquele que é o rio de glória. E ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, você, árvore cortada, você vai brotar outra vez. Amém? Eu vejo, o Senhor me dava uma visão agora de pequenos tocos cortados que estavam prontos para virar fogueira. E eu vejo anjos pegando esses tocos e colocando diante de ribeiros de águas. E eles começam a florescer e a florescer. Hoje o Senhor está te dizendo que o tempo da solidão está acabando. Ele está te trazendo para o lugar onde você pode sentir o cheiro da presença dele de novo. E você, árvore cortada, você vai florescer outra vez. Você vai frutificar outra vez. E sabe por que é que você frutifica? Para que você alimente aquele que tem fome. O teu fruto não é para você. O teu fruto é para o outro. Fique de pé no seu lugar por um instante. A esperança para o fim. Segure na mão de alguém que está do teu lado e fale isso. Canta essa canção. Marcado pela Canta essa canção. Declare isso sobre a vida. Ainda que na terra Profetize essa realidade. envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morre. Declare isso sobre essa pessoa, diga: a esperança para você. Profetize. Ao cheiro das águas, como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá ao cheiro das águas, brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. Dá um abraço nessa pessoa, dá um abraço. Dá um abraço assim. Eu estou te emprestando o meu abraço, Jesus, para essa pessoa. Abraça. Dá um abraço nessa pessoa. Dá um abraço nessa pessoa. Fala para ela. Diz assim: está chegando o tempo de florescer outra vez, cara. Fala, está chegando o tempo de florescer. Ainda existe fruto para você dar. Na estação própria você vai dar o seu fruto. Não se preocupe.
Não se preocupe, existe algo chegando do céu sobre a sua vida. Eu profetizo os céus abertos sobre a sua casa. Eu profetizo os céus abertos sobre o seu casamento. Eu profetizo os céus abertos sobre os seus negócios. Sim, sobre a sua vida com o Senhor. Está chegando um tempo de florescer, um tempo de frutificar. Chega de ser mais do mesmo. Ó, você que anda triste, alegra-te, filha de Sião, porque o Senhor está te levantando. Levante, resplandeça, porque a glória do Senhor nasce sobre você. Recebe essa verdade em nome de Jesus. Aleluia. Como um jardim fechado, nós cremos nisso, Pai. Regado e cuidado pelo meu Espírito, eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas te restaurarei. Para o meu louvor eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas te restaurarei. Para o meu louvor Senhor, traga restauração sobre a tua casa, Pai. Traga restauração sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar mais um pouquinho. Aleluia. Nós temos que ter cuidado com os extremos do processo. Saber discernir a diferença de aceitação e conformismo. Porque aceitar uma situação é entender que eu estou passando por ela. Conformar-se com a situação é entender que a minha vida vai ficar para sempre nela. Jesus, quando estava lá no Getsêmani, ele sentiu medo da situação, mas ele aceitou. Ele ficou com medo, ele pediu para os amigos: orem comigo, não me deixem sozinho aqui orando. O texto fala que gotas de sangue saíram através do seu suor. Ele estava em profunda agonia, mas a oração dele foi: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe por quê? Porque ele entendia que aquilo era um momento, que aquilo ia acabar, que aquilo ia passar. Ele sabia que não ficaria na dor que sentiria. Ele sabia que aquela dor ia passar. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Talvez você esteja passando por um momento de Getsêmani. Talvez você esteja passando por uma agonia na alma. E talvez as pessoas nem saibam da sua dor, das suas lágrimas na madrugada, da sua solidão, mesmo estando cercado de pessoas. Mas eu profetizo em nome de Jesus, que à medida em que você andar na direção da cruz, os seus sonhos serão ressuscitados. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida. Você toma posse disso, igreja? Amém? Sim, em nome de Jesus. As coisas que você aceitou, que você entendeu como um tempo, elas te trouxeram até aqui. Mas as coisas que você se conformou, elas impedem você de ir para o próximo nível. Quando você aceita, você entende a direção do processo. Mas quando você se conforma, você não sai do lugar. Ah, esse pecado que eu não deixo. Ah, esse pecado que me atormenta. Diga assim: eu estou vencendo essa prática, porque em Cristo eu já sou mais do que vencedor. Para de cultivar o pecado como se fosse uma hortaliça dentro do teu coração. Mate-o.
porque você tem autoridade para isso quando você nasce de novo. Você não é mais escravo do pecado, você é livre em Jesus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você não é qualquer um, então não aceite qualquer coisa sobre a sua vida. Amém, igreja? Estes são dias onde, muito mais do que receber, nós precisamos ser tocados. Por muito tempo nós aprendemos a vir para a igreja para receber algo, para receber uma bênção, para receber um milagre. Mas estes não são dias de receber, estes são dias de ser tocado. Por favor, abra sua Bíblia, lá no livro de Atos. Atos capítulo 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias o colocavam à porta do templo, chamada de Porta Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma esmola. E disse Pedro: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Estes são dias de que você vai chegar diante do Senhor e vai dizer: Senhor, me dá. E Ele vai dizer: não vou te dar não, eu vou te levantar. O Senhor vai te tomar pela mão e vai te levantar e vai te fazer andar, amém? A cultura de pedinte precisa acabar dentro da igreja de Expa, porque quando você estende a mão para Ele, não é para Ele colocar uma esmola, é para Ele segurar e levantar e dizer: o que eu tenho eu te dou, levante-se e ande. Ao paralisado chegou o tempo de avançar. Você que vem andando em círculos na sua vida, sem propósito, hoje Deus está liberando uma nova estrada profética sobre você. Eu posso ver novos caminhos abertos, saindo para as nações, e Deus vai te levar a lugares que você nunca imaginou ir. Ah, vai. E vou dizer mais: Deus vai te levar a lugares que você disse que nunca mais pisaria lá. Você vai sentar com gente que você disse que nunca mais sentaria, para dar para eles aquilo que eles não te deram. O leão está rugindo. Eita Jesus. Pare de olhar para as pessoas pedindo esmolas emocionais e você deposita na mão delas. Diga: cara, sai dessa situação. Eu não tenho mais que ficar lambendo as tuas feridas, mas o que eu tenho em mim eu te dou. Toma ele pela mão e diz: em nome de Jesus, levante-se e ande. Sai dessa situação de marasmo. Sai dessa situação de desconforto. Porque o conformado, ele quer receber, mas o que aceita o processo, ele quer ser tocado. É por isso que tem muita gente que não quer ser tocado, porque ela não quer deixar de ser quem é, porque ela ama ser carente, ela ama ser a coitadinha, ela ama ser o tristinho da igreja. Cara, amadureça em nome de Jesus. Pare de brincar de ser igreja, pare de ser moleque. Estes são dias de ser tocado pela glória de Deus. Levante-se e ande para curar quem precisa. Existe um exército sendo levantado aqui. Quem aqui quer fazer parte disso? Diga: eu quero, Senhor. Levante-se, igreja do Senhor. Meu Deus,
Nós precisamos aprender a sair dos ciclos e a entrar no propósito, porque o ciclo te faz viver sempre as mesmas coisas, mas o propósito, ele te apresenta um novo e vivo caminho. Os ciclos não existem para ser repetidos, eles existem para serem encerrados. E quando você encerra um, você entra num novo lugar. Há quanto tempo você está fazendo as mesmas coisas, confessando os mesmos pecados, tendo as mesmas decepções, carregando as mesmas mágoas, simplesmente porque você não entende que Ele é um Deus que se movimenta. Ele não muda, mas Ele se movimenta. Deixa os pais de destino dessa geração te levantarem, cara. Acredita. Tem gente que chega para mim e fala: não, pastor, eu não tenho mais o que dar, meu tempo já passou. Eu fico morrendo de rir por dentro, porque eu vejo um destino lindo na frente, e eu vou chegar na frente e vou dizer assim: você não disse que tinha passado? Cheio. Encerre o ciclo, mas não descumpra o propósito. Abra sua Bíblia aí em Atos de novo, capítulo 16. Eu vou terminar. Espírito de vida. Atos capítulo 16, verso 16. E aconteceu que indo nós à oração, olha só, novamente, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, pegando ar, ou seja, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora o Espírito saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou sobre os pés num tronco com correntes. E perto da meia-noite, porque quem se levanta de noite é quem tem luz. E perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o que, igreja? Orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos estavam escutando. E de repente sobreveio um tão grandioso terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz dizendo: não te faças mal nenhum, porque todos nós ainda estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa.
e lhes pregavam a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa, e tomando-os eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões das feridas, e logo foi batizado ele e todos os seus. Gente, o texto fala que Paulo e Silas tinham saído para orar. Eles estavam cumprindo um ciclo. Eita, domingo, 19 horas tem culto, já são 18 horas, vamos se organizar para a gente sair para a igreja, né? Vamos trocar de roupa, vamos se arrumar, pega a Bíblia, entra no carro, chama o Uber, sobe na moto, vai na bicicletinha, vamos correndo, de algum jeito, mas a gente vai. E a gente já sabe, vai chegar lá, vai ter um tempo de música, depois o pastor vai pregar durante 1h30, eu vou tentar correr quando ter mais ou menos 1 hora, mas domingo eu volto, em nome de Jesus, amém? Vixe, só faltam 3, amém. 4, muito bem, Deus te abençoe, coisa mais linda. Então a gente sempre vem achando que vai ser a mesma coisa. E é tão bom quando Jesus deixa a gente levar uma surra no caminho. Porque a surra no caminho muda tudo, cara. Olha o que estava acontecendo. Paulo e Silas achavam que estavam saindo para orar, mas eles estavam saindo para salvar uma casa inteira. Eles saíram para libertar um endemoniado e para salvar uma casa, porque o ciclo havia sido quebrado, mas o propósito não mudou. O problema de quem não tem propósito é que quando o ciclo se quebra, ele fica louco. Ele perde o emprego e ele fica louco. Ele recebe uma enfermidade, ele fica louco. Deus diz não, ele fica desesperado, eu vou me desviar. Porque você não tem propósito, você só tem ciclo. E ciclo muda quando ele quer mudar. E é bom levar uma pisa no meio do caminho. Sabe por quê? Porque a surra é para te acordar e dizer assim: para de querer ser mais do mesmo, porque eu tenho coisas novas para fazer através de você, garoto. Às vezes a gente tem que levar umas cacetadas mesmo para aprender que a gente não é chamado para ser qualquer um. Estava lá aquela jovem perturbando Paulo, o espírito, e o cão era crente, porque o cão estava falando a verdade. Estes homens galileus estão anunciando a salvação. É mentira, era verdade. Mas todo dia perturbando, Paulo virou e disse: ó, já chega. Eu fico imaginando Silas: Paulo, vamos primeiro para a igreja, Paulo, vai começar o culto, o cronômetro já está contando, Paulo. E Paulo: Silas, ó, cão infeliz, sai dessa mulher agora. A mulher ficou: o que houve? Onde estou? Oh meu Deus, estou na fonte, estou no melhor lugar do mundo. Cheio. Paulo, como é que eu sabe meu nome? Os homens que usavam aquela jovem se indignaram, levaram Paulo. Paulo foi preso injustamente, apanhou injustamente e foi levado para uma prisão injustamente. Aí você pensa: que Deus é esse, pastor? Como é que Deus deixa isso acontecer com Paulo? Que Deus é esse? Esse é o Deus que te deixa experimentar a injustiça, para que você saiba valorizar a justiça. Esse é o Deus que também foi injustiçado, que também apanhou, que também sofreu, mas que quebrou um ciclo para mudar toda uma história, para não perder o propósito dele. Agora estão lá Paulo e Silas à meia-noite, e eles tinham um propósito. O propósito era o quê? Orar. E os coitados não tinham feito nada, ficaram nus, levaram a peia, foram colocados num cárcere e tiveram os pés amarrados. Eu fico imaginando qual o perigo que aqueles homens ofereciam. Se era mordida, beliscão. Imagine que ignorância. Aí eles estão lá amarrados. Eu fico imaginando Paulo, Silas. São que horas? E Silas: Paulo, nem criaram relógio ainda, Paulo. Está me perguntando a hora, cara. Mas de algum jeito eles sabiam que era meia-noite. E perto da meia-noite, ele disse: Silas, a gente estava indo fazer o que mesmo? A gente estava indo orar, Paulo.
Aí tu inventou, cara, de quebrar o processo. O culto já deve estar terminando essa hora. Eu sei que é quase meia-noite, mas deve estar no final do sermão já, cara. Aí Paulo disse, mas a gente não ia orar? Era, Paulo, e agora a gente está preso. Vamos orar então, cara. Aqui. É aqui. É aqui mesmo. Sabe por quê? Porque a injustiça pode segurar os teus pés, mas nada pode calar a voz de um profeta. Aleluia. E eles começaram a cantar à meia-noite. Sabe o que é que acontece? Quando eu canto na escuridão, quem está no escuro começa a enxergar a luz. As portas das prisões começaram a se abrir. O carcereiro levantou e disse, é fuga, é fuga. O que é que está acontecendo? E ele tinha que se matar, porque pela lei, se as pessoas fugissem, toda a família dele ia ser penalizada. Então se ele morresse, iam pensar assim, que tipo, ele foi morto e a família dele vai ser poupada. O ato daquele homem era de amor pela família e não de vergonha. Ele queria morrer para parecer que ele tinha sido morto e os prisioneiros tinham fugido. E Paulo disse assim, cara, calma, a gente está aqui. Aí aquele homem disse, eu tenho que morrer de todo jeito. E ele chegou para Paulo e disse, Paulo, o que é que eu preciso fazer para ser salvo, cara? Porque esse homem que eu sou não tem mais como continuar existindo. Aí Paulo disse, você tem que conhecer o Senhor Jesus. Eu fico imaginando Silas dizendo para Paulo, Paulo, deixa eu fazer só essa parte agora. Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? E o carcereiro, sim, eu e a minha casa. E sabe o que aconteceu? Ele lavou as feridas de Paulo e as feridas de Silas. Não se preocupe, se você está sendo injustiçado hoje, continue amando, porque o motivo da sua dor vai ser o motivo da sua cura também. Fica tranquilo, porque como a gente ouviu semana passada em Oséias 6, ele fez a ferida, mas ele também alegará. Amém? Amém? Você crê nisso? Nós precisamos voltar a restaurar a nossa atenção para o Senhor. As circunstâncias mudaram, mas o propósito permaneceu. Nós precisamos manter isso. Restaure a sua atenção para Ele e para as coisas que são dele. Agora o louvor pode subir, que eu vou terminar de verdade. E eu quero terminar trazendo uma palavra de entendimento sobre esse alinhamento. Não existe restauração sem padrão. Diga assim comigo, não existe restauração sem padrão. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20. O louvor sobe na unção, tá? Ninguém conversando não, sobe na unção, todo mundo mantendo o ambiente. João capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, de noite, na escuridão, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu, pois, e foi ao encontro de Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram correndo até o sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos entraram no sepulcro
e encontraram o pano que envolvia a sua cabeça dobradinho e guardado. Mas o pano do corpo estava todo bagunçado. A palavra nos diz que Cristo, Ele é a cabeça da igreja, e que a igreja é o corpo de Cristo. Sabe qual é o meu modelo de realinhamento? É a cabeça. Sabe por que o lenço da cabeça estava dobrado? É porque os discípulos teriam agora um padrão para saber como dobrar o corpo que estava bagunçado. Porque se eu não entender a forma da cabeça, eu não consigo organizar a maneira do corpo. Então o corpo sempre fica desorganizado quando o padrão não é a cabeça, que é Cristo. Então se o padrão da igreja forem as coisas naturais, a gente vai continuar desorganizado. E a gente fica sem padrão para restaurar, para realinhar. Foi por isso que Jesus dobrou o lenço da cabeça, para que o corpo bagunçado tivesse agora um padrão. Nós não podemos continuar querendo trazer a presença do Senhor sem ter o padrão dele, o modelo dele, a cabeça. Agora, por favor, abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel. É quase uma máquina do tempo. 1 Samuel capítulo 6. Primeiro Samuel 6, versos 7 e 8. Os filisteus haviam roubado a arca da aliança da casa profética de Eli. Os filhos de Eli haviam sido mortos. Os filisteus levaram a arca da aliança. Só que começaram a surgir tumores nos filisteus, grandes caroços, e uma peste de ratos começou a incensar naquele lugar. Incensar, para você que não é do Nordeste, é incensar mesmo. Aí eles disseram: a gente não pode continuar com isso aqui. Eles colocaram a arca no templo de Dagon, de um deus falso, de um Balim. E todos os dias, quando eles entravam no templo do deus falso, a estátua estava caída com a cara na direção da arca. Sabe por quê? Porque diante da presença, todos os demônios se prostram diante da grandeza dele. A arca estava num lugar que não deveria estar, mas a presença não se altera por causa do lugar. Vamos levar daqui essa arca. Aí o que acontece? Versos 7 e 8. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus bezerros, e levai-os para casa. Eles pegaram um carro de boi, colocaram 2 vacas, colocaram a arca em cima, e deram destino para a arca, e ficaram observando até onde a arca ia. Um modelo mundano de tentar carregar a glória de Deus. Agora, por favor, abra a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 6. Segunda Samuel fica depois de 1 Samuel. Ele está aqui, aleluia. Em 1 Samuel capítulo 6 nós vimos um modelo filisteu para devolver a arca. Agora 2 Samuel capítulo 6 diz assim: Davi, agora como novo rei, decide trazer a arca de volta para Jerusalém, de volta para a sua terra, de volta para a sua casa, de volta para ele. E diz assim: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus,
sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Presta atenção. E puseram a arca de Deus em um carro novo. E levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, como também com harpas e com saltérios, e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca e tocou nela, porque os bois que puxavam o carro haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naqueles dias, e disse: como virá a minha arca do Senhor? O que é que os filisteus fizeram? Lá em 1 Samuel 6, um carro de boi e 2 vacas novas, que nunca tinham levado cangalha sobre si. Cangalha é aquele negócio que vai nas costas do boi, que fique bem claro, que aqui no Nordeste, enfim. E o que é que Davi fez? Davi fez igual aos filisteus? Não, ele fez semelhante. Ele pensou: como é que eu vou carregar a arca? Como é que a arca chegou aqui? Os filisteus fizeram assim, ó. A igreja não vai trazer a glória de volta enquanto ela querer trazer a glória através do sistema que o mundo criou. A igreja não vai experimentar a glória outra vez enquanto o nosso modelo for um modelo mundano. E sabe por que é que a gente quer buscar o que tem no mundo para trazer para a igreja? Porque a gente tem preguiça de buscar aquilo que o céu quer trazer para a igreja. E enquanto isso acontecer, a glória não retorna para casa. E interessante é que Davi diz que quando Davi se contristou, ele temeu ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Isso fala sobre um sistema denominacionalista que precisa ruir. Esse é o tempo de se levantar a igreja apostólica e profética que Yeshua fundou. Uma igreja denominacionalista onde a glória era trazida para um homem. Então só o homem tinha revelação, só o homem trazia glória, porque só o homem aparecia, porque é tudo sobre ele e tudo para ele. E estes não são dias de levantar os homens, estes são dias dos homens se ajoelharem para que Deus se levante sobre essa terra. O sistema criado precisa cair. Pastor, isso é muito radical. Eu prefiro ser entendido pelo céu do que pela religião. Porque quem compreende o céu traz a glória de volta. Não se leva a glória eterna por meio de modelos terrenos. Eu preciso buscar o padrão celestial. Continua o texto aí, 2 Samuel 6. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. A mesma arca, a mesma presença que trouxe dano para os filisteus, trouxe prosperidade e bênçãos para a casa de Obed-edom. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a glória sempre se manifesta
em qualquer lugar que ela estiver, mas a forma da manifestação é de acordo com o ambiente que é preparado para ela. Se a glória do Senhor é a coisa mais importante, ela traz prosperidade. Mas se a glória do Senhor é para a vaidade e é apenas um troféu para homens que venceram uma suposta guerra, então aquilo vai trazer dano. Porque Deus é amor, mas também é fogo que consome. O mesmo fogo que refina é o fogo que abate. Então avisaram a Davi, verso 12, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Por causa da arca de Deus pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, para a cidade de Davi com alegria. E sucedeu quando os que levavam a arca do Senhor davam 6 passos e sacrificavam bois e carneiros cevados. E Davi saltava todas as suas forças, com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de uma túnica de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Sabe o que isso significa? É de que sem destino e sem sacrifício não dá para trazer a glória. Eles davam 6 passos, mas no 7º eles sacrificavam, porque o 7º passo não é do homem, mas é daquele que é perfeito, de Yeshua HaMashiach, do Senhor poderoso. Ele é o 7º passo, Ele é aquele que libera o destino e que aponta o caminho. No livro das Crônicas, nós podemos ver de uma maneira mais destrinchada, Davi se reúne com o conselho dos sacerdotes, dos profetas, e pergunta: como eu faço para trazer a arca? E eles dizem: você precisa buscar os levitas, porque eles é quem tem autoridade para isso. Porque sem destino, você só tem um ciclo, mas com destino, você tem propósito. Reconstruir, realinhar e reposicionar. Será que a sua vida pode ser uma tenda para que a arca seja colocada? Quantos aqui querem a glória de Deus manifesta na sua vida? Levante sua mão e diga: eu quero. Fique de pé no seu lugar nessa noite. Que o Senhor